conflito acontecia exatamente no encontro do significante com o significado. Ou seja, todo o conjunto de coisas dadas por Moisés ao povo era apenas um complexo de significantes pedagógicos, símbolos de uma realidade, significado, por vir, que é Cristo. Está lá em Colossenses 2, 16 a 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, e dias de festa, e lua nova, e sábados. Mas como assim ninguém, pois, me julgue por isso? Se eu não pratico tudo isso, alguém que pratica vai falar, você está errado, ele vai me julgar. Aí Paulo explica, porque tudo isso tem sido sombra daquele que haveria de vir. Porém, a realidade é Cristo. Então a Bíblia trabalha com esse jogo de sombra e realidade. Quem está entendendo? A própria Bíblia, ela dá a chave para nós. Esse jogo de sombra e realidade tem que ser discernido. Do contrário, vamos ficar lavando pés, usando o véu sobre a cabeça, não doaremos sangue, não come galinha ao molho pardo. Vamos ficar nessa, aí entra chega no culto, tem que dar beijinho no rosto do irmão. Essas coisas que não tem futuro nenhum, não leva ninguém para lugar algum, não transforma ninguém, ao passo que as coisas essenciais do coração e da consciência são desprezadas e, no entanto, nós não teremos salvação. Isso, no entanto, não é bem por aí, ficou chato, né? Não combinou, não teve coerência, né? E, portanto, o resultado disso é que não altera nada na nossa vida. Se eu passar a vida todinha dando beijinho no rosto do irmão. Me recordo, essas igrejas que praticam o ósculo santo, né? Que Paulo acabava suas cartas e dizia, saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Mas é uma carta, poxa, é uma carta. E quem vive dentro de um contexto, saúda os outros com a saudação de acordo com aquele lugar, com a saudação usual. Como é que nós saudamos aqui as pessoas? Com um aperto de mão. Se fosse aqui, Paulo assim, saudai-vos aos outros com um aperto de mão. Pronto. É normal. Lá, ósculo santo. Aí eu me recordo que havia uma pessoa muito próxima de mim, e na igreja dele ele praticava o ósculo santo, né? Aí um dia eu perguntei, ele veio me cumprimentar com o ósculo santo. Aí fez assim, ó, orelha com orelha. Eu falei, mas esse aí é o ósculo? Ósculo é beijo. Beijar. Tem que beijar. Se você fingir que beija, você está dando, né, você está aí, como eu posso colocar? Você está, não, transgredindo não, você está tapeando o ósculo santo. Não tapeia não, é para oscular, vamos oscular. Não é só triscar o com a orelha. Aí eu aproveitei o momento assim, mas vamos lá. Quando Paulo diz, saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Pergunto, os irmãos são uns? Uns aos outros. Os irmãos são uns? Saudai-vos uns aos outros. Os irmãos são uns? E as irmãs são outros? Pode ser homem com mulher? Não, lá não pode. É por quê? Por causa do pecado, da impureza. É perigoso. Eu falei, então o ósculo não é mais santo? Porque se eu não puder, se Deus me ordena a beijar os meus irmãos mutuamente com beijo, e eu não posso fazê-lo por maldade, o ósculo não é santo. Porque existe o ósculo é beijo. Ora, ósculo santo é outra coisa. É santo. Por exemplo, o Judas cumprimentou a Cristo com um ósculo. Santo? Não, perverso. Vocês entendem? Aí a pessoa passa 50 anos dando beijinho de orelha somente nos seus pares, homem com homem, mulher com mulher, achando que após 50 anos morre e vai para o céu, porque tocava a orelha na orelha do outro. Deixou escapar o sentido. Saudar uns aos outros com o ósculo santo. Quando você se aproximar do seu irmão, trate-o com amor, com dignidade,
Não chega com fofoca, não. Não chega com maldade, não. Porque às vezes as pessoas se aproximam das outras ou para se aproveitar de circunstâncias para fofocar para outros, ou trazer fofoca dos outros para este. Então, nós precisamos deixar todas essas coisas externas de fora, não tem valor espiritual algum, e buscar tocar a sua essência. Só para a gente poder encerrar aqui por hoje, vamos seguindo aqui quando diz: os judeus deviam entender que o templo, os sacrifícios, os ritos, os sábados, as festas, os sacerdotes, as indumentárias sacerdotais e tudo o mais que receberam no Sinai não eram a verdade. Precisavam compreender que aquelas coisas apenas falavam simbolicamente da verdade, que se encarnara organicamente em Jesus de Nazaré. Amém? Semana que vem nós vamos seguir na página 40. Então eu acredito que os irmãos já podem estar aí compreendendo basicamente qual é o teor desse livro, né? Alguém pode dizer, mas você está falando do óbvio, né? Sacerdote, templo, ritos, sábados. Isso aí a maioria dos crentes sabem que isso caducou, que isso passou. Dois problemas. O primeiro é que a maioria dos cristãos sabem que isso caducou, mas não deixam de pescar algumas coisas e trazer para a sua vida cristã diária e doutrinal da igreja. E segundo, que isso aqui, esse exemplo que estamos dando, isso que estamos falando dos judeus, é apenas para exemplificar, porque nós vamos tratar efetivamente neste livro, de doutrinas teológicas, segunda vinda de Cristo, o problema do pecado, a questão da redenção, o problema do anticristo, essas questões cruciais que dizem respeito a todos nós. Então, nós estamos usando o povo hebreu apenas para demonstrar o que é significante, o que é significado, o que é sombra, o que é realidade, o que é uma leitura equivocada das Escrituras, porque tomada literalmente, perfeito? Mas nós vamos tratar efetivamente o que é o aspecto orgânico do novo nascimento. Vamos tratar efetivamente o que é o aspecto orgânico da morte de Jesus. Porque está todo mundo achando que está salvo, porque acredita que Jesus morreu numa cruz. Aí você olha para a pessoa que acredita e você percebe que nela não tem cruz nenhuma. Porque a única cruz que para ela existe, não existe. Porque a cruz que ela acredita qual é? Não é aquela lá? E cadê essa cruz? Então, é uma coisa histórica que passou. E ela pensa, se eu acredito naquilo, resolvido meus problemas. Não, absolutamente. A cruz de Cristo, que de fato aconteceu, Cristo morreu na cruz efetivamente, mas a própria morte de Jesus, o próprio morrer físico de Jesus, o seu sangue derramado e a própria cruz, enquanto instrumento de martírio, são simbólicos. Aí ficou aí para você pensar e se desesperar. A própria morte de Jesus é simbólica? Sim. Foi apenas para simbolizar, mostrando historicamente a verdadeira morte do Cordeiro de Deus, para ninguém ir para casa desesperado, lembrando que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. E a morte histórica de Jesus só ganha pleno significado se você compreender que ela sinalizava a morte do Cristo.